Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre um clássico da linguística no Brasil, a coesão textual, de Guedori Velasco. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto de difundir arte, cultura e conhecimento. Pretendemos, por meio das resenhas dos livros que fazem parte de uma playlist chamada Vale a Pena Ler, difundir informações, discussões sobre algumas das principais obras do pensamento humano, principalmente da área de linguística, mas tentando abarcar as ciências humanas como um todo, passando por, além de linguística, literatura, crítica literária, educação, filosofia, sociologia, história, enfim, as ciências humanas como um todo. Caso queiram adquirir este livro, vocês podem acessar a loja da Amazon no link abaixo, que também nos ajudará muito neste projeto. Está lá disponível tanto no formato físico quanto no digital, pelo e-book, né? Então, gente, primeiramente, quem foi Guedori Velasco, né, a autora? Ela nasceu em 1933 na Alemanha, de família judaica, veio para o Brasil em 1939 e se naturalizou brasileira em 1955. Infelizmente, morreu recentemente em 2018, né? E nesse período que ficou no Brasil, desenvolveu uma carreira brilhante na área de linguística textual, sendo uma das principais referências ao lado do Marcuse aqui no Brasil. Algumas das suas principais obras que ela escreveu sozinha foram Argumentação em Linguagem, O Texto e a Construção de Sentidos e Introdução à Linguística Textual. Outras obras que ela escreveu como coautora, como Escrever e Argumentar, Ler e Compreender e muitas outras. Ela é uma das autoras que mais é provavelmente uma das lendas, vamos dizer assim, da linguística no Brasil, porque ela publicou muito e obras extremamente importantes para o desenvolvimento da linguística no Brasil nas últimas 3 décadas. Então ela se tornou uma grande referência para todos nós que pesquisamos, estudamos a linguística. São obras muito didáticas, muito claras, muito esclarecedoras, principalmente em relação a conceitos que nem sempre temos uma compreensão tão clara antes de ler na visão da Guedori Velasco. E conceitos basilares para a nossa profissão enquanto professores de língua portuguesa e revisores. O livro também pode ser muito importante para pessoas que têm a escrita como uma prática imprescindível para o seu trabalho. Ou seja, jornalistas e advogados e escritores podem ter nesta obra também uma grande fundamentação teórica para melhorar o seu ofício por meio da escrita. Aqui eu gostaria só de destacar com vocês que tem uma pequena dificuldade de falar sobre coesão textual por meio da oralidade, porque ela vai trazer muitos exemplos, muitas situações, então nem sempre pode ficar tão claro assim esses exemplos, esses conceitos, somente pela expressão oral. Então futuramente em outro vídeo, nós aqui do canal faremos uma explicação mais ampla sobre a coesão textual, no vídeo futuro. Mas nós queremos deixar muito claro que é uma obra imprescindível. Então, iremos discutir no formato aqui típico do Vale a Pena Ler, mas a leitura dela não de maneira nenhuma pode ser substituída por qualquer discussão. A discussão da obra é muito importante, mas mais importante ainda é vocês lerem essa obra, principalmente se vocês forem da área de linguística, né? Vamos a ela então. A obra é dividida em 4 capítulos. No primeiro capítulo, ela vai discutir o que é a linguística textual. No segundo capítulo, ela vai discutir o conceito de coesão textual, né? O conceito e alguns mecanismos básicos. No terceiro capítulo, ela vai discutir a coesão referencial. E no quarto capítulo, ela discutirá a coesão sequencial. E, por fim, haverá referências bibliográficas comentadas, né? Ela faz alguns comentários muito importantes a respeito de um conjunto de autores que são referência na área. Primeiramente, na página 7 já ela traça um pequeno panorama da linguística textual. Começou a se desenvolver nos anos 60
e passou a ter mais força nos anos 70 do século XX, né, dos anos 1970, por meio das gramáticas de textos, que tinham por objetivo apresentar os princípios de constituição do texto em dada língua. Ou seja, a essência da linguística textual foi tentar decifrar, nesse período dos anos 70, de que maneira se constitui um texto em uma dada língua, a sua estrutura basilar. Com o tempo, a partir dos anos 80, passou a haver um conjunto mais amplo de possibilidades teóricas e metodológicas, que ela vai traçar um pequeno panorama aqui nas páginas 8, 9 e 10, passando por Belgrande e Dressler, né, que apresenta os critérios de textualidade clássicos, aí, que é a coesão, a coerência, a informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade, que é uma teoria muito bem aceita, inclusive até hoje. Uma parte considerável do nosso ensino passa por essa teoria do Belgrande e Dressler, quando se trabalha o texto. Fala do Givon, do Weinrich, são alguns nomes que eu tenho dificuldade de ler, eu confesso, não conheço a pronúncia absolutamente correta, né? O Van Dijk, que hoje é um grande analista crítico do discurso, mas teve uma relevância muito grande nos anos 70 e 80, discutindo a linguística textual. Ele tinha um foco maior na linguística textual nos anos 70 e 80, fazendo muitas gramáticas de texto, né? Muitas, eu não sei dizer se foram muitos, mas os estudos dele, muitos eram voltados para gramáticas de texto. Schmidt e o Marcuski, né? E aqui ela apresenta uma definição na página 11 sobre a linguística textual. A linguística textual toma, pois, como objeto particular de investigação não mais a palavra ou a frase isolada, mas o texto, considerada uma unidade básica de manifestação da linguagem, visto que o homem se comunica por meio de textos, que existem diversos fenômenos linguísticos que só podem ser explicados no interior do texto. O texto é muito mais que uma simples soma das frases e palavras que o compõem. A diferença entre frase e texto não é meramente de ordem quantitativa, e sim de ordem qualitativa. Ou seja, a base da linguística textual é tentar estudar o texto, mas não com um ponto de vista similar a como as pessoas atualmente, né, a como eram estudadas as frases. Apesar dessa obra ser de 1989, ela ainda continua bastante atual em alguns aspectos para a discussão mais ampla da linguística textual e dos mecanismos de coesão. Isso é importante também deixar claro aqui. Sobre a coesão textual, ela vai apresentar um conceito muito interessante e direto na página 18. Ela afirma: pode-se afirmar que o conceito de coesão textual diz respeito a todos os processos de sequencialização que asseguram ou tornam recuperável uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual. Então, isso é a coesão textual na visão dela. Ela apresenta aqui na página 18 de maneira extremamente clara esse conceito. E anteriormente, já na página 17, também pegando um pouco da 18, ela discute como diferentes linguistas veem a coesão como imprescindível ou não para o texto. Existe essa discussão dentro da linguística textual. E sobre essa discussão, ela vai apresentar uma conclusão bastante interessante também na página 18, né? Se é verdade que a coesão não constitui condição necessária nem suficiente para que um texto seja um texto, não é menos verdade também que o uso de elementos coesivos dá ao texto maior legibilidade, explicitando os tipos de relações estabelecidas entre os elementos linguísticos que o compõem. Assim, em muitos tipos de textos, científicos, didáticos, expositivos, opinativos ou, por exemplo, né, a coesão é altamente desejável como mecanismo de manifestação superficial da coerência. Aqui a coerência textual ela apresenta uma conceituação baseada em Belgrande e Dressler, que a coerência diz respeito ao modo como os componentes do universo textual, ou seja, os conceitos e as relações subjacentes ao texto de superfície, são mutuamente acessíveis e relevantes entre si, entrando numa configuração veiculadora de sentidos. Lembrando que futuramente farei um vídeo só sobre
um livro também da Gedora Ecó, que ela foi coautora, sobre a coerência textual, né? Mas, assim, é muito importante aqui nessa leitura nós termos claro que, que a coesão textual ela vai ajudar muito na constituição de sentidos de um texto. Ela vai dar muita fluidez, ela vai ligar bem as ideias. Então, dominar a coesão textual será imprescindível para que possamos construir os sentidos do texto em diversas situações. Principalmente aquela mesmo exemplo, né? Textos científicos, didáticos, positivos, opinativos. São exemplos, mas no dia a dia também a coesão é absolutamente importante. Ela vai citar aqui também alguns mecanismos típicos, né, apontados por Halliday e Hassan no clássico Cohesion in English. Halliday, que também ambos faleceram também nessa última década, recentemente, mas escreveram vários artigos e textos que abordavam a coesão como um fator muito importante, né? E tem essa clássica obra de Halliday e Hassan de 1976, Cohesion in English. Tem a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. Os nomes são relativamente didáticos, né? Uma palavra faz referência à outra, a substituição de uma palavra por outra, pode ser nominal, verbal. A elipse é quando nós omitimos uma determinada palavra. A conjunção pode ser aditiva, adversativa, causal, ou seja, as conjunções de uma maneira geral. E aqui eu vou destacar para vocês a coesão lexical, que pouco se fala, mas ela é muito importante. Vamos a ela na página 22. Olha como a Gedora Ecó aborda. A coesão lexical é obtida por meio de dois mecanismos, a reiteração e a colocação. A reiteração se faz por meio da repetição do mesmo item lexical, ou através de sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, como se pode ver nos exemplos a seguir. Olha só como é que ela exemplifica aqui de maneira muito clara. O presidente viajou para o exterior. O presidente levou consigo uma grande comitiva, mesmo item lexical. Uma menininha correu ao meu encontro. A garota parecia assustada. Garota e uma menininha, sinônimos. O avião ia levantar voo. O aparelho fazia um ruído ensurdecedor, um hiperônimo. Afinal, o aparelho designa o gênero de que o avião é espécie. Todos ouviram um rumor de asas, olharam para o alto e viram a coisa se aproximando. Nome genérico, né? Coisa, pessoa, fato. Ou seja, isso é reiteração. E aqui a colocação ou contiguidade, por sua vez, consiste no uso de termos pertencentes ao mesmo campo significativo. Houve um grande acidente na estrada. Dezenas de ambulâncias transportaram os feridos para os hospitais da cidade mais próxima. Ou seja, acidente, ambulância, feridos e hospitais fazem parte de um mesmo campo significativo ligado à prática, que é o resgate, né? Depois de um acidente. Então aqui é trabalho de uma maneira bem didática, clara, com vários exemplos. E ela discute aqui depois as críticas que esse modelo de coesão lexical de Halliday e Hassan tiveram com o tempo, por alguns que ela critica, que ela avalia também tem uma reflexão sobre a coesão lexical. Vale muito a pena ler assim, essa reflexão aqui também, que é bem detalhado que ela aborda. Apesar do livro ser bem pequeno, gente, tem menos de 100 páginas, antes as referências começam na página 80, para vocês terem uma ideia. É um livro que detalha muitas coisas, assim, tem muitos exemplos e muitos conceitos. Então não se enganem assim, vendo, um livro pequenininho, a gente lê assim, brincando, vamos dizer assim, lê numa sentada sem muita dificuldade. Não, a leitura que a gente faz tem a apresentação de vários conceitos, mas para compreendermos bem esses conceitos, nós precisamos ler, reler várias vezes, né? E aqui na página 29 começa o capítulo da coesão referencial. E ela vai explicar na página 31 o que é a coesão referencial. Chamo, pois, de coesão referencial aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outros elementos
nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual. Ao primeiro denomino forma referencial ou remissiva e ao segundo elemento de referência ou referente textual, ou seja, forma referencial é aquela em que o componente é o elemento faz remissão a outro, né? Por exemplo, um pronome que remete ao nome anterior, e a forma referente é a quem se refere, né? O referente textual. Aqui é muito interessante, olha só que reflexão interessante sobre a referência textual, porque muitas pessoas pensam que que a referência é absoluta, que se retoma absolutamente um pronome, retoma absolutamente a palavra a que ele se refere completamente. Isso não é o caso. Vamos ver aqui a reflexão que ela traz. Noção de elemento de referência é, nesse sentido, bastante ampla, podendo ser representado por um nome, um sintagma, um fragmento de oração, uma oração ou todo um enunciado. Recorde-se também, como foi dito no capítulo anterior, que o referente representado por um nome ou sintagma nominal vai incorporando traços que vão lhe sendo agregados à medida que o texto se desenvolve. Ou seja, como diz Blanche Beneviste, o referente se constrói no desenrolar do texto, modificando-se a cada novo nome que se lhe dê ou a cada nova ocorrência do mesmo nome. Isto é, o referente a algo que se constrói ou reconstrói textualmente. Olha que reflexão bacana, né? E aqui ela depois vai falar dessa referência, noções básicas como anáfora e catáfora, né? A anáfora, por exemplo, é a referência anterior, né? Por exemplo, o homenzinho subiu correndo os 3 lances de escadas. Lá em cima, ele parou diante de uma porta e bateu furiosamente. Aí é uma anáfora, porque o ele retoma um referente textual apresentado anteriormente. Já a catáfora temos, por exemplo, ele era tão bom, o meu marido, ou seja, o ele faz referência a um termo que é apresentado depois no texto, ou seja, é a catáfora. Então tem essas conceituações que são muito interessantes serem vistas aqui. Tem também a questão da extração, né, de significados, porque a referência nem sempre pega todo o sintagma, ou toda uma expressão. Aí aqui ela dá, como eu falei para vocês, exemplos extremamente didáticos. Não é? Olha só aqui. Ontem fui conhecer a nova casa de Alice. Ela a comprou com a herança recebida dos pais. Ou seja, quem comprou esse ela refere-se a Alice, porque ela comprou a casa. A casa não tem o poder de comprar ninguém, né? Quem vai comprar vai ser a Alice, né? Aí tem outro exemplo. Ontem fui conhecer a nova casa de Alice. Ela é moderna e bem decorada. Quem é moderna e bem decorada? A casa. Então, há uma certa extração também no processo de coesão referencial. Esse mecanismo não vai ter só mecanismo de coesão por meio da anáfora ou da catáfora, não vai acontecer somente com o termo como um todo. Pode se extrair também alguns elementos, dependendo da expressão do enunciado, não é, gente? Alguns exemplos aqui de coesão, de coesão referencial, ela vai mostrar por meio de formas gramaticais, podem ser presas ou livres, né? Aí nas presas entram pronomes adjetivos, numerais, artigos, né? Que são as formas presas gramaticais, que a gente pode ver futuramente aí, por exemplo, quem explica muito bem isso é o Matheus Kamel, né? Estrutura da língua portuguesa. Formas gramaticais remissivas livres, como pronomes, ele, ela, elas, né? Advérbios pronominais, como lá, aí, ali, acima, e formas remissivas lexicais, né? São grupos nominais definidos que, além de fornecerem em grande número de casos instruções de concordância, contêm também instruções de sentido, isto é, fazem a referência a algo no mundo extralinguístico, né? O velho, o avô, o velho, muito comum, sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, é que ela vai exemplificar cada caso aqui no restante do capítulo, né? Uso dos artigos, pronomes adjetivos, os pronomes pessoais em terceira pessoa, pronome substantivo. Ela vai exemplificar de forma extremamente clara os numerais,
e vai exemplificando para tentar tornar o mais claro possível aqui as maneiras como acontecem, de que maneira vai acontecer a coesão referencial nos textos. Aqui sempre com muitos exemplos aqui, só para vocês terem ideia, contando aqui até o final, ela vai apresentar 66 exemplos, né, de usos dos mecanismos de coesão referencial, só nesse capítulo. Então são muitos exemplos que é impossível aqui no vídeo, senão o vídeo teria 2, 3 horas para que eu leia a maioria dos exemplos, né? Mas vale muito a leitura porque vocês vão ter de maneira bem clara como funciona a coesão referencial, como é que construímos referências no decorrer de um texto, né? Na página 53 começa a explicação sobre a coesão sequencial, que obviamente é diferente da referencial, né? O que é a coesão sequencial? Ela vai explicar aqui na página 53 já. Coesão sequencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem entre segmentos do texto, enunciados, partes de enunciados, parágrafos e sequências textuais, diversos tipos de relações semânticas e ou pragmáticas, à medida que se faz o texto progredir. O texto é, como diz Wenich, uma estrutura determinativa, cujas partes são interdependentes, sendo cada uma necessária para a compreensão das demais. Essa interdependência é devida, em parte, aos diversos mecanismos de sequenciação existentes na língua. É a tais mecanismos que será dedicado este capítulo. Ou seja, ela vai explicar de como é que se dá essa interdependência entre diversas partes dos textos, como a coesão, os elementos de coesão, mecanismos, né, de coesão textual, aqui no caso de coesão sequencial, vão ser importantes neste processo. E aqui ela divide dois grandes grupos, né? A sequenciação frástica, é um nome um pouco diferente, né? Que são sem procedimentos de recorrência estrita, e a sequenciação parafrásticas, com procedimentos de recorrência. Aí aqui ela vai explicar cada um desses, né? A sequenciação parafrástica, né? Que utiliza os procedimentos de recorrências, que ela vai explicar como tem a recorrência de termos, né? Ela vai exemplificar aqui, por exemplo, a reiteração do mesmo item lexical, né? E o trem corria. É um mecanismo. A recorrência de estruturas, né? Que é o paralelismo sintático, né? No clássico no clássico poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, por exemplo, tem nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ou seja, aí a gente tem um procedimento claro de paralelismo sintático, né? E temos a paráfrase, né? Ela faz aqui uma conceituação muito interessante da paráfrase que vale muito a pena ser lida para vocês aqui na página 56. Se no paralelismo a recorrência de estruturas sintáticas preenchidas com elementos lexicais diferentes, veiculadoras, portanto, de conteúdos semânticos diversificados, na paráfrase tem-se o mesmo conteúdo semântico, apresentado sob formas estruturais diferentes. Olha como é bem bacana, né, essa colocação dela sobre a paráfrase. Aí tem a recorrência de recursos fonológicos, segmentais ou suprassegmentais, recorrência de tempo verbal, também vai ter uma discussão muito interessante aqui também sobre o mundo narrado, o mundo comentado, aqui no livro que ela vai apresentar. Também aqui, ela vai falar também da sequenciação frástica, que ela vai explicar, né? A progressão se faz por meio de sucessivos encadeamentos assinalados por uma série de marcas linguísticas, através das quais se estabelece entre os enunciados que compõem o texto determinados tipos de relação. E aqui ela vai explicar os tipos, né? Vai passar pela progressão temática. Aqui é um ponto muito interessante, principalmente para os professores de língua, revisores e jornalistas, para verem escritores também, né? Para pensar como se dará fluidez a um texto, né? Como é que se organiza a progressão temática, né? Porque o tema é o tópico dado e o rema ela apresenta aqui como foco, comentário novo. Como é que se dá essa progressão temática? Aqui tem
ela mostra a influência da escola funcionalista de Praga, né? Nesse processo, né? Vai mostrar que foi muito importante o estudo de Danês, né? Não sei como é que fala exatamente, com acento no S, então a pronúncia é realmente muito delicada, né, gente? Que vai explicar aqui a progressão temática, segundo ele, o esqueleto da estrutura textual, né? Aí tem a progressão temática linear, por exemplo, em que uma hora tem-se um tema, apresenta-se um rema, e esse rema depois vai virar tema. Ela dá aqui a sequenciação, vou tentar mostrar para vocês aqui, aparecem muitos gráficos aqui que vão explicitar de maneira mais clara o funcionamento dessa referência, dessa progressão temática, perdão. Aí tem essa progressão temática com tema constante, que é o mesmo tema sendo desenvolvido em vários tópicos, com tema derivado, com desenvolvimento de um rema subdividido, que vai se subdividindo, um salto temático, enfim. Aí vai mostrar o encadeamento por meio da justaposição e por meio da conexão. A justaposição vai se dar principalmente por meio de marcadores da situação, ordenação no tempo e espaço, que ela apresenta aqui, por exemplo, no exemplo 17, tratarei primeiramente da origem de termos, a seguir falarei de sua evolução histórica, finalmente exemplificarei seu emprego atual. Essas palavras, né, formas linguísticas, primeiramente, a seguir, finalmente, são exemplos de justaposição, né, porque está mostrando essa ordenação. Tem um nível conversacional, a propósito, por falar disso, apresenta aqui muitos exemplos que são bem claros. E para fechar, ela vai exemplificar a conexão, que aqui, olha só como ela conceitua legal. Trata-se de conjunções, advérbios sequenciais, também chamados advérbios de texto, e outras palavras, expressões de ligação que estabelecem entre orações, enunciados ou partes do texto diversos tipos de relações semânticas ou pragmáticas, né? Então a gente vai ver aqui principalmente a função, né, das conjunções, de que maneira elas vão sendo imprescindíveis para a construção das relações lógico-semânticas, né? Vai mostrar relações de condicionalidade, relações de causalidade, por exemplo, relação de mediação, relação de temporalidade, relação de disjunção, por aí vai, né? Aqui eu quero destacar para vocês, para fechar, de que maneira ela vai falar dos operadores argumentativos. Ademais, esses conectores, ao introduzirem um enunciado, determinam-lhe a orientação argumentativa. Por esta razão, são também chamados operadores argumentativos, e as relações que estabelecem relações pragmáticas ou argumentativas. Ou seja, os operadores argumentativos são imprescindíveis para determinar uma determinada orientação argumentativa. Quando usamos o mais, por exemplo, né, acontece muito quando estamos dispensando uma pessoa de um relacionamento ou somos dispensados de um relacionamento, gosto muito desse exemplo, né? A pessoa fala, você é muito legal, você é gente boa, você é sorridente, mas eu não tenho interesse em ficar com você, não ficaremos juntos. Existem várias variações, né, desse fora clássico. E o mais é o que vai dar a orientação argumentativa, né, da principal informação do enunciado, porque é um operador da argumentação, né, de como desenvolvemos um determinado raciocínio. E por fim aqui ela vai deixar uma frase bem bacana, né? Ela vai fechar muito bem o texto dela, na página 78, afirmando: como se pode verificar de tudo que foi dito neste capítulo, também a questão da coesão sequencial é bastante complexa. Esta obra terá atingido seu objetivo se conseguir motivar o leitor a novas leituras sobre o tema coesão textual. Ou seja, está longe de ser uma obra que vai fechar toda a discussão sobre o que é coesão textual, sobre a sua importância, mas é uma obra que, apesar de ter sido lançada em 1989, apresenta uma discussão introdutória muito interessante sobre a linguística textual, principalmente sobre esse que é um dos seus grandes temas, que é a coesão textual. É uma obra que é tão prestigiada, para vocês terem ideia, a minha edição é a 22ª edição de 2010.
Então, ou seja, é um livro que tem praticamente uma edição por ano. Né? Até 2010 teve uma edição por ano, tamanho foi o seu prestígio e sua relevância. Então, é um livro que vale muito a pena ser lido. Aconselho a todos que têm como ofício a arte de escrever, né? Passam o seu trabalho pela escrita, principalmente professores de língua portuguesa, pesquisadores da área de linguística. Para os pesquisadores, esta se trata de uma leitura mais introdutória, né, gente? É uma leitura mais basilar para indicar alguns caminhos aí de iniciação à discussão dos temas, né? Para pesquisadores no nível de pós-graduação. Mas para graduandos, para professores de língua portuguesa, professoras de língua portuguesa, revisores, revisoras, jornalistas, advogados e advogadas, escritores e escritoras, pode ser uma obra que vai resolver uma parte considerável dos seus questionamentos. Como eu falei aqui antes no vídeo, não é uma obra que se resolve assim de uma maneira que a gente consegue abstrair todo o seu potencial para a nossa prática profissional apenas por meio de uma leitura. Até aconselho que a gente leia e releia essa obra algumas vezes durante a nossa trajetória profissional e acadêmica, pois nos ajudará muito na produção de textos e na compreensão desses conceitos, de como se dá a coesão textual dos textos como um todo. Bem, é isso. Espero que tenham gostado do livro. Não deixem de deixar o like. A repetição aí, aproveitando a repetição. Deixem o like, se inscrevam no canal e nos ajudem nesse projeto. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau!